desse exercício na próxima aula, né? E aí peço que, de fato, vocês pratiquem aí, até para a gente consumir o tempo da aula, tá? E com base nessas explicações que eu vou dar aqui hoje, vai ficar muito tranquilo vocês fazerem esses exercícios, ok? Bom, então vamos para a prova, né? Vocês viram aí, a nota foi lançada imediatamente, né? Logo que vocês concluíram a avaliação. E farei essa correção com tudo, né? Caso algum aluno entenda, queira discutir alguma questão, ou entender por que errou alguma questão, sobretudo, né, as questões abertas, né? Essa prova era composta de 2 questões abertas. Sinta-se à vontade de mencionar aí também na próxima aula, tá bom? Bom, então, a partir de agora, eu compartilho a minha tela aqui com vocês, para a gente fazer a correção da prova, tá? Só um minuto. Bom, então vamos lá. Contabilidade de sociedade de capital aberto, né? A prova oficial 1, 1000 pontos, né? E aí a gente tem composta de 10 questões, sendo 2 questões abertas, tá? Primeira questão. Assinale as afirmativas abaixo, né? E aqui, turma, antes só de começar a correção, eu gosto sempre de repetir isso, né? A minha prova, ela se baseia em 2 pilares, né? Primeiro, a adaptação à prova ENAD, né? Então, é aquilo que a faculdade ela sempre vem instigando, né, os professores para que se faça essa adaptação, porque muitas das vezes a gente percebe que o aluno ele sabe a matéria, né, mas no momento de fazer a prova do ENAD não está familiarizado, né, com aquelas questões e acaba errando sabendo a matéria, né? Então, o intuito aqui é justamente provocar isso nos nossos alunos, né, de adaptação, de treinar mesmo, enfim, porque a matéria, o conteúdo, a gente sabe que muitas das vezes ele sabe, né? Então, o primeiro pilar, adaptação ao ENAD. E o segundo pilar, né, é aquilo que eu sempre falo, é a questão da coerência, né? O que está sendo cobrado, o que está sendo discutido aqui, foram exercícios, foram matérias, foram conteúdo que foi amplamente, né, abordado em sala de aula, né? Então, dificilmente você vai ver alguém reclamando que essa questão, eu não falei nada, né? Pelo contrário, a gente tem muitas questões aí que a gente discutiu, debateu em sala de aula. Bom, então vamos à primeira, né? Avalie as afirmativas abaixo. A Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, é uma entidade autárquica vinculada ao Ministério da Fazenda com a finalidade de disciplinar, fiscalizar e desenvolver o mercado de valores mobiliários, né? A gente viu muito isso aqui. Esse, de fato, é o principal intuito da CVM, né? É fiscalizar, ela que dá transparência, ela que dá segurança ao investidor, né? Então, é nesse sentido, essa afirmativa ela está correta, tá? A 2, apenas empresas limitadas podem negociar suas ações na bolsa de valores, né? Essa aqui eu acho que não teve nenhum aluno que errou, né? E aí bastava a gente lembrar, né? Para ter o capital negociado em bolsa de valores, né? A gente precisa, de fato, ser uma empresa de capital aberto, tem que ser a SA, né? As empresas limitadas, né? Elas não podem colocar os seus papéis, né? Em negociação na bolsa de valores, né? No intuito, né? A gente tem que lembrar que ela pode se transformar em uma SA, e aí nessa condição, depois que ela faz a transformação, sim, ela pode negociar os seus papéis na Bolsa de Valores, né? Então, portanto, a alternativa 2 é uma alternativa incorreta, tá? Depois, 3, né? A principal legislação que trata da sociedade de capital aberto é a Lei 6.704/76, né? Essa aqui também era difícil até vocês errarem, né? Por conta não só de diversas vezes, né, a gente ter debatido isso em sala de aula, mas vocês fizeram um trabalho, né, onde vocês tiveram que ler essa legislação, né? Então, acho que dificilmente o aluno erraria, justamente porque ele estava muito familiarizado com essa legislação, né? Ele estudou, ele fez um trabalho, ele apresentou sobre a 6.704 e sabe, né, que ela é a principal legislação, o principal embasamento no que tange aí o mercado de capital aberto, tá? Então, turma, temos aí a questão 1,
a afirmativa 1 e a 3 como as alternativas corretas. Portanto, letra A questão correta. Ok? Bom, e aí, turma, dando sequência, né, na questão número 2, vocês devem se recordar na última aula que tivemos antes da avaliação, né, onde eu falei ali um pouco sobre avaliação para vocês, eu mencionei que eu estaria retirando 2 questões do AVA, né, para a prova oficial 1, né? E a questão número 2, ela é cópia fiel, uma questão que a gente debateu em sala de aula, uma questão que estava lá no AVA, né? Vocês foram avaliados, vocês foram reconhecidos pela participação no AVA, enfim. Então, a questão de número 2, ela está exatamente uma questão que vocês já trabalharam em sala de aula, né? Uma questão do AVA, não é uma questão de minha autoria, tá? Bom, então aqui a gente tem, diariamente, os jornais apresentam notícias sobre o humor do mercado financeiro ao redor do mundo. Notícias sobre as cotações das principais empresas, assim como sobre crises e eventos políticos que afetam a confiança dos investidores recorrentemente tomam a capa do noticiário econômico. Tendo em vista a importância que assume o mercado financeiro na vida das pessoas e organizações, avalie as afirmações a seguir, né? Então, a gente tem a primeira frase. Títulos são papéis negociáveis representativos de bens ou valores. Correto. 2. Existem 2 tipos de ações preferenciais, que não têm direito a voto nas assembleias, mas preferência no recebimento dos dividendos, e ordinárias, que dão direito a voto, né? Essa é uma alternativa correta, foi muito debatido, isso em sala de aula, inclusive o trabalho que vocês apresentaram, né? Acho que uns 2, 3 grupos citaram esse ponto, né? Enfim, então está correto. 3. Ações e boletos são exemplos de títulos financeiros, né? As ações tudo bem, né? Mas boleto não tem nada a ver, né? E aí vocês devem se recordar quando a gente discutiu essa questão em sala de aula, né? Eu até mencionei isso com vocês, né? Falei, gente, nem o aluno que tenha assistido às aulas conseguiria cravar aqui que a 3 é uma alternativa falsa, né? Enfim. 4. No Brasil existem diversas bolsas de valores, né? E aí a gente sabe que não, a gente estudou, a gente viu o histórico ali da bolsa de valores, né? Como que ela foi constituída, né? Que ela foi fruto ali de uma cisão, né? Enfim, entre a Bovespa, entre o mercado financeiro, enfim. Então, a gente sabe que existe apenas uma bolsa de valor, portanto, a 4 está incorreta, né? Então, nesse sentido, a gente tem a 1 e a 2 como alternativas corretas, né? E aí a gente tem a resposta E como a resposta correta, tá? Questão número 3. O estatuto tem uma série de importância para a empresa, acionistas, investidores, financiadores, etc. No estatuto, além dos tópicos exigência que vimos, tem a definição da Assembleia Geral. E essa tem um papel importante no caso de dissolução da sociedade, pois se o estatuto for omisso quanto aos liquidantes, esse órgão que irá nomeá-las, né? Aí depois a gente tem, avalie as afirmativas abaixo. As empresas de capital aberto obrigatoriamente precisam ter o seu estatuto. A gente viu, né, isso em sala de aula, né? O estatuto, ele é como se fosse o contrato social, né, dos demais tipos de organização, né? Então, está correto, uma empresa de capital aberto, ela precisa sim ter o seu estatuto. 2. No estatuto, é necessário conter diversos dados e definições, como, por exemplo, o objeto social, o número, espécie de ações, Assembleia Geral, Conselho de Administração, diretoria, etc. Também está correto, né? A gente mencionou isso, estudamos isso, salvo engano, acho que no capítulo, na seção 1.3 ou na seção 2.1, alguma coisa nesse sentido. Alguns grupos aí também debateram sobre isso na apresentação do trabalho, né? Então, alternativa 2, correto. E a terceira, o estatuto deve obrigatoriamente ser registrado na junta comercial e não na CVM, né? E aqui, turma, a gente tem uma alternativa incorreta, né?
porque aqui a gente está falando que o estatuto, ele tem que ser registrado na CVM, né? Ou seja, não há que se falar em registro ali na junta comercial, e sim na CVM, né? Então, aqui a gente tem a alternativa correta apenas A1 e A2, né? Então, teremos aí a letra B, A1 e 2 estão corretas, ok? Bom, dando sequência aí à questão número 4, né? E aí eu fiz questão de colocar do IPO aí, né? Porque a gente debateu também isso muito em sala de aula, né? Eu citei um exemplo para vocês do que ocorre, né, quando uma empresa ela vai abrir as ações, abrir o mercado, né? Abrir o capital na Bolsa de Valores, né? O primeiro dia ele é muito variável, né? Gera muita especulação, enfim, né? Então, é um tema aí também que a gente trabalhou em sala de aula, né? E eu coloquei uma questão adaptada ao ENAD nesse sentido, né? Então, aqui a gente tem um dos eventos do mercado financeiro, né, acompanhados mais de perto pelos investidores, são os IPOs, né? Diante do exposto, avalie nas informações abaixo e a relação entre elas. Em inglês, IPO é a sigla, né? É Initial Public Offering, ou oferta pública inicial em português, representa a primeira vez que a empresa receberá novos sócios, realizando uma oferta de ações ao mercado. Ela se torna, então, uma companhia de capital aberto com papéis negociados no pregão de bolsa de valores. Correto, né? É exatamente isso, né? É o intuito, né? O IPO é a abertura, a primeira vez que essa empresa entra na bolsa de valores, né? Muitas das vezes oriunda, inclusive, né, daquele processo de transformação, né? Empresa limitada deixa de ser limitada, passa a ser SA, e é a primeira vez que ela entra na bolsa de valores, né? É muito comum nesse processo, né, quando a empresa faz o IPO, né, aparecer nos jornais lá, né, os representantes da empresa com aquele martelinho ali na BB3, né, ou seja, o primeiro momento dela na bolsa, né, é o IPO, né? Então, a afirmativa 1 está correta, né? E vamos ver agora a justificativa. Por quê? Existem dois tipos de ações: preferenciais, que não dão direito a voto nas assembleias, mas preferência no recebimento de dividendos, né? E ordinárias, que dão direito a voto, né? Então, a frase 2, ela é uma frase verdadeira, né? Mas ela não tem absolutamente nada de justificativa da primeira, né? São duas afirmativas verdadeiras, mas não se conversam, não se justificam uma com a outra, né? Então, aqui era mais a exigência da interpretação, né, do aluno nesse sentido, né? Enfim. Então, aqui a gente tem as afirmativas 1 e 2 são proposições verdadeiras, mas a 2, ela não é uma justificativa da primeira, tá? Bom, questão número 5. Descreva abaixo qual o tema que o seu grupo apresentou sobre a lei das sociedades por ações e cite algum tópico pertinente à parte que seu grupo apresentou e que você julga importante destacar, né? Gente, eu sempre falo para os meus alunos, né, que prova, quando ela é uma questão 100% fechada, né, ela só é boa para o professor, né? Por quê? Ele corrige isso aí em minutos, né? É muito rápido a correção, né? Meus alunos são provas disso, né? Teve disciplinas minhas aqui que no mesmo dia eu lancei nota, a grande maioria, né, eu lanço no mesmo dia, né? Então, quando é questão fechada, é muito rápido a correção. Isso é bom para o professor, né? Eu sempre falo que questão fechada, eu, pelo menos como aluno, eu não gosto de questão fechada, né? Porque às vezes você sabe muito a matéria, você sabe, mas pode ficar em dúvida em uma questão ou outra, você sabe 80% ali do que está sendo exigido, 20% você não sabe, e nesses 20% você errou a questão, tirou zero, não tem como considerar nada, né? Então, por que a questão aberta é bom para o aluno, né? Porque ali ele vai escrever, desde que ele não fuja do tema do que está sendo solicitado, né? Mas ele vai escrever ali aquilo que está compatível, né? Então, às vezes o aluno ele não está acertando 100% da questão, né?
mas ele coloca algum conteúdo ali, né, pertinente ao tema, que pode ser considerado, né? Sobretudo quando é uma prova também de cálculo, né? Às vezes o aluno erra a questão, mas tem o desenvolvimento ali que tem que ser considerado, né? E essa questão número 5, turma, ela é uma questão que era inadmissível o aluno ter errado aqui, a questão número 5, né? Inadmissível porque foi o tema que ele mais estudou dessa matéria, né? Porque ele teve que apresentar um trabalho, né? Então era um capítulo, era algo específico, né? Ah, a parte 1, 2 e 3 está falando do acionista. Poxa, o cara estudou isso, né? Ele teve que apresentar um trabalho, né? Então o objetivo aqui, de fato, né, era talvez a melhor questão da prova é a questão número 5, né? E ainda que o aluno não tenha estudado, né, não é possível que ele não lembre o tema que o grupo dele tratou, né? E aí, com base no tema, olha que questão dada essa daqui, né? Porque com base no tema, né, ele poderia pegar algumas afirmativas aqui e discorrer sobre esse ponto, né? Então vamos supor que o meu grupo falou ali sobre o estatuto, né? Gente, eu tinha aqui, ó, afirmativas aqui que falavam do estatuto, né? Então, eu falei que 2, 3 grupos aí apresentaram temas, né, sobre os tipos de ações, né? Então, às vezes, o cara nem lembrava o que era ação preferencial, ação ordinária, né? Ah, era ação, tinha passagens aqui em cima, né, ou abaixo, que ele poderia utilizar para discorrer sobre o tema, né? Então, essa 5 aqui, honestamente, era uma questão que eu não admitia, eu fiz ela para não admitir aluno errando aqui, né? Que era um tema presente, era um tema vivo, e você ainda tinha aqui, ó, a própria cola na prova, né, que você poderia usufruir dela, né? Enfim. Então, foi uma questão realmente aí com esse intuito, com esse objetivo, né? E uma questão aberta, né? Lembre-se sempre disso, né? Ela é muito mais favorável ao aluno do que para o professor. Ok? Bom, então aqui eu até percebi, muitos de vocês colocaram temas, colocaram um conteúdo até que não estava na prova, né, mas estava lá na lei, né, na parte que vocês apresentaram, enfim. Então foi bacana, é uma questão aí que foi muito pertinente, foi muito válida eu ter colocado, e vocês devem se recordar, né? Quem ficou ali nos minutos finais da minha aula que antecedeu, né? E aí deixa eu só abrir um parênteses que é importante destacar isso. Eu sempre falo que eu gosto de deixar alguns minutos, né, normalmente depois do intervalo, que antecede a prova, para discutir dúvidas, tirar dúvidas do aluno, né? Eu sempre costumo falar que é a sabatina mesmo, né? E ali, nos minutos finais, né, quando eu estava falando da prova, eu cheguei a mencionar exatamente sobre esse ponto, né, do trabalho, que eu poderia ter exigido o trabalho, né? Mas não seria justo eu exigir algo que você não apresentou, né? Porque aí eu estaria valorizando outro grupo, etc. Né? Então, estaria, para ser bem imparcial aqui, era nesse contexto, né? Eu cheguei até a mencionar o exemplo, né, do tipo, como que eu poderia abordar uma questão associada ao trabalho, né? Enfim, ao trabalho apresentado. Questão número 6, aí aqui a gente tem o mercado de valores mobiliários, lida com valores e patrimônio de diversos agentes, pela complexibilidade dos atores envolvidos no mercado financeiro, assim como pelos diversos riscos envolvidos, este deve estar submetido a um conjunto de regulamentações, né? E aí vocês vão se recordar também, né, é uma questão do AVA, né, honrando ali aquilo que eu havia prometido para vocês, de que teria, no mínimo, que teria 2 questões, né, do AVA. Essa aí também é uma cópia fiel, não é de minha autoria, né, e a gente também discutiu ela em sala de aula, né, enfim. Então vamos lá. A Comissão de Valores foi criada em 76, pela 6.385 de 76, né? Então, está correto aí a gente falar que a CVM ela foi criada em 76, né? Afinal, a lei da sociedade por ações ela também data de 76, né? Seu objetivo é fiscalizar, normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários no Brasil, né? Verdadeiro,
a gente viu exatamente, né, aprofundamos aí no intuito, no objetivo da CVM. Tá? 3. A CVM é uma entidade autárquica em regime especial vinculada ao Ministério da Fazenda, com personalidade jurídica e patrimônio próprios, dotada de autoridade administrativa independente, ausência de subordinação hierárquica, mandato fixo e estabilidade de seus dirigentes e autonomia financeira e orçamentária. Né? Então, ela está correta também, né? Então, nesse sentido, a gente tem a 1, 2 e 3 como alternativas corretas, né? Lembrando, essa é uma questão do AVO. Tá? Questão 7. Se um ativo está registrado contabilmente por 10 mil e o seu valor recuperável ele é de 8 mil, podemos afirmar que o impairment será de... Né? E aí, turma, bastava a gente lembrar, né? A gente viu algumas expressões em inglês, né, em sala de aula, eu citei o goodwill, citei o impairment, enfim, né? E basta a gente lembrar que aí a gente estava falando, né, exclusivamente, quando eu falo do impairment, é como se eu estivesse falando, né, a tradução é uma deteriorização, né? Então é aquilo que a gente viu, né, as empresas de capital aberto, elas precisam, né, de forma recorrente, né, fazer essa avaliação, né, do seu ativo, para ver quanto que ele representa ali a liquidez dele, né? Ou seja, se eu fosse efetuar a venda agora, né, paguei 10 mil, mas hoje ele vale os 8 mil, né? É como se fosse uma depreciação, uma deteriorização, né? E esse impairment, a gente sabe que ele afeta o resultado, né, da companhia, né? Ele vai lá lançado como uma perda, como uma despesa, algo nesse sentido, né? Então aqui a gente está falando, né, de deteriorização. Então, se eu pergunto o valor, né, da deteriorização do impairment, né, é simplesmente pegar os 10 mil menos 8 mil, dá lá os 2 mil reais. Né? Então, uma questão aí simples, né, eu até diria que ela é muito mais conceitual do que uma questão de cálculo. Né? Enfim, então a letra A, alternativa correta. Tá? E a 8, né, aí sim, a exigência da contabilização, né, e aí eu havia até comentado também, minutos antes aí da minha aula final, de que eu colocaria, né, uma questão de contabilização também para vocês, e que vocês não precisariam se preocupar, né, com o cálculo dos juros embutidos, né, porque isso é mais uma questão financeira, né, de trabalhar com HP12C, enfim. Mas eu daria o valor, né, ali dos juros embutido, né, o valor de ajuste ali, vocês não precisariam se preocupar, né, o principal intuito ali era saber como contabilizar. Né. Então a gente tem os dados, né, venda de uma máquina que será paga em 24 parcelas fixas mensais iguais e consecutivas no valor de 1.000, e o valor de ajuste encontrado é de 10 mil reais. Né? E detalhe, né? Esse mesmo exercício, né, a gente praticou em sala de aula, vocês podem observar lá no material postado no AVA, vocês vão encontrar, né, um material que eu fiz exatamente com esses mesmos dados aí, esse exercício, né? Então fiz questão de trazê-lo aí também para a nossa prova, né? Enfim. Então, eu peço, né, pela contabilização, pelo registro da transação de venda, né? Então, aqui é uma venda a prazo, eu tenho 24 parcelas, né? O que eu tenho que lembrar nesse momento, né? De saber segregar ativo circulante e não circulante, né? E aí a gente sabe que o ativo circulante é 12 meses, né? Então, 24, né? 12 meses vezes 1.000 representa 12 mil. Então, dos 24 mil, né, de venda, porque são 24 parcelas de 1.000, eu sei que 50% é circulante, 50% não é circulante, né? Enfim. Então, eu abro um débito de cliente no ativo circulante no valor de 12 mil, abro também um débito na conta de cliente no ativo não circulante, também no valor de 12 mil, né? E a contrapartida, eu tenho uma receita bruta com vendas no valor de 24 mil, né? E aqui, né, qual que é o principal intuito, né, das empresas de capital aberto, né? Nessa venda, eu estou lançando uma receita com vendas no valor de 24 mil, só que eu sei que dentro desses 24 mil tem os juros embutidos, né? Então, o principal intuito, né, é eu retirar
esse juros embutido e reconhecê-lo a partir do momento do recebimento no meu resultado, né? Basta a gente lembrar disso, é o principal intuito, tá? Então, pelo registro do valor presente no momento da venda, né? Então, aqui a gente sabe, né, o valor do ajuste encontrado, ou seja, aqueles juros embutidos nessa venda, ele representa esses R$10.000, né? Então, eu vou lançar um débito de ajuste de avaliação patrimonial, né, que vai lá no meu resultado, né? Mas por que eu vou lançar essa despesa no meu resultado? Porque naqueles 24.000 que eu lancei, eu reconheci ali 10.000 como receita de vendas, sendo que, na verdade, ali é um juros embutido. E eu só posso reconhecê-lo, né, no momento do recebimento, né? Enfim. Então, lancei esse débito e depois eu vou lá, turma, e vou reconhecer. Como eu já sei que 50%, né, é decorrente de ativo circulante, eu sei que 5.000 aqui eu vou lançar crédito no AVP, né, no ajuste de valor presente no ativo circulante, e vou lançar um crédito no ativo não circulante, né, de ajuste de valor patrimonial, né, valor presente, perdão, no valor de 5.000, né? Ah, Paulo, mas como é que você chegou nesses 5.000? Muito simples, né? Eu vou pegar os 10.000, vou dividir em 24, porque são 24 meses, né? E depois eu vou multiplicar por 12. Por que 12, né? Porque 12 é o que é circulante, o restante é não circulante, né? E aí eu chego nos mesmos 5.000, memória de cálculo vai ser exatamente a mesma, ok? Bom, dando sequência, turma, aqui a gente tem agora, né, a contabilização pelo recebimento da primeira parcela e apropriação da receita financeira. Então lembre-se, né? Eu lancei a receita com vendas, ali no resultado eu computei os juros embutido, depois eu fiz o lançamento ali pelo ajuste de valor presente, né, que é justamente o AVP, onde eu retiro aquele valor da receita, né, lanço uma despesa no meu resultado e lanço uma conta redutora no meu ativo circulante, no meu ativo não circulante, né, dependendo da operação. Então, agora, quando eu recebo, eu tenho que inverter isso. Ou seja, eu tenho que diminuir aquela conta redutora de AVP no meu ativo e eu tenho que reconhecer a receita no meu resultado, né? Enfim. Mas primeiro, a gente tem que lembrar do recebimento, né? Então, se eu recebi 1.000, vai entrar no meu banco os R$1.000, eu vou lá na minha conta de clientes ou duplicatas a receber do ativo circulante, vou dar uma baixa através de um crédito, né, no respectivo valor de R$1.000, né? E o segundo lançamento agora é o quê? Eu preciso dar a baixa no ajuste de valor presente que eu fiz no meu ativo circulante, né? Então, a primeira coisa, eu tenho que fazer um cálculo, né? Daqueles 5.000 que eu tenho lá, né? Perceba que aqui você fez o cálculo, né? Pelo ajuste de valor presente, você lançou 5.000, né? E esses 5.000, ele equivale a 12 meses, né? Então, eu vou ter que fazer uma continha aqui, pegar esses 5.000, vou dividir por 12 e vou achar 416,67. Ou seja, no primeiro mês, né, eu estou recebendo, né, a cada mês, 416,67, que é decorrente daqueles juros embutido, né? Então, como eu já lancei uma conta redutora de AVP, né, na letra B, eu vou lançar débito aqui, ajuste de valor presente, no valor de 416,67, e como lá no resultado eu já lancei a despesa, né, no valor de 5.000, de R$10.000, né, segregando ativo circulante e não circulante, né, eu lanço agora uma receita financeira no valor de 416,67, né? Então, o que o aluno tinha que lembrar aqui, turma? Que o lançamento que eu faço do ajuste do valor presente, né, eu afeto o resultado, eu reduzo o meu ativo, mas ele é momentâneo, né? Por quê? Ao final, quando eu receber 100% da minha venda, né, aquela despesa que eu fiz do ajuste de valor presente no meu resultado, ele morre, né? E aquela redução que eu fiz no meu ativo, né, decorrente do ajuste de valor presente, ele morre, né? Então, no final, né, no fritar dos ovos, né, a gente vai ter o mesmo valor da receita, os 24.000 como receita, tá? Então, isso que o aluno tinha que lembrar, tá? Bom, depois, né, uma questão nova, também uma questão aí, mais uma questão
né, que eu trouxe aí para vocês, referente ao AVA, né? Então, na verdade, eu falei que era 2, mas foram 3 questões que eu coloquei do AVA, né? E uma questão aí também é muito debatida, muito fácil aí de vocês associarem, né? Eu coloquei na questão número 9. As aplicações em ações devem ser vistas como um investimento a longo prazo. Para tanto, as empresas de capital aberto disponibilizam inúmeras informações a respeito de sua situação financeira e econômica. Na verdade, podemos dizer que os grandes investidores se baseiam na contabilidade normativa para projetar os resultados a serem alcançados, inclusive na projeção do lucro por ação para a distribuição dos dividendos. As informações das empresas disponibilizadas ao mercado acionário são filtradas e monitoradas por um órgão regulamentador. Inclusive, para as emissões de novas ações, devem cumprir uma série de requisitos determinados por este órgão. Como é denominado este órgão, né, aí não podia ser diferente, né, a gente está falando da Comissão de Valores Imobiliários. Né. Essa questão número 9, turma, só de curiosidade, foi a questão que apresentou o maior índice de acerto na minha prova. Tá? Bom, depois, questão número 10, né? Aí a gente está falando, aqui na verdade CPC, né? Saiu um erro aqui. CPC 10 tem como objetivo estabelecer procedimentos para reconhecimento e divulgação nas demonstrações contábeis das transações com pagamentos baseados em ações realizadas pela entidade. Especificamente, exige-se que os efeitos das transações com pagamentos baseados em ações estejam refletidos no resultado e no balanço patrimonial da entidade, incluindo despesas associadas com transações por meios dos quais opções de ações são outorgadas a empregados. Neste contexto, avalia as afirmativas abaixo. As empresas de capital aberto podem adquirir bens e serviços em contrapartida a seus próprios instrumentos patrimoniais, ou seja, ações ou opções de ações. Aqui uma alternativa correta, né? Basta a gente lembrar aí da nossa última aula, onde a gente destacou esse ponto, né? Então, eu mencionei até o que era a opção, dei o exemplo para vocês aí entenderem, né, a lógica de como funciona. Alternativa 1 está correta. 2. Nos casos em que há pagamento baseado em ações, faz-se necessário registrar na contabilidade os bens adquiridos pelo valor justo, né? Então, exatamente isso que a gente viu, tem esse CPC aí, que ele trata, determina, né, exatamente o registro pelo valor justo. E depois, na 3, não é permitido às empresas de capital aberto adquirirem bens e serviços com pagamento de ações. Né? Incorreto, a gente viu isso, existe o CPC exatamente para isso. Né? Então, por isso, a gente tem aí, aqui está até um erro, né, de digitação, mas na verdade a letra C, né, apenas 1, 2 e 3 estão corretas. Ok? Bom, turma, então essa foi a avaliação, né, muito pertinente aí ao conteúdo abordado em sala de aula, tá? Volto a dizer, né, próxima aula, caso alguém queira discutir algum tema da prova, fique à vontade de me acionar, tá? Agora, turma, a gente vai dar sequência, né, eu vou falar do trabalho para vocês, né, do roteiro do trabalho. Esse trabalho, né, eu e o professor Rubens, a gente redigiu isso na semana passada, né, na semana de prova ali, a gente estava terminando de redigir esse roteiro, os critérios, tivemos a aprovação do Giovanni, enfim. Então, é um evento que a gente está muito motivado de fazer isso, é pioneiro, acho que pelo menos eu e o professor Rubens nunca fizemos algo dessa magnitude, né, sendo bem transversal, né? Vai ter interação aí com todas as turmas, enfim. A gente sabe que o prazo é curto, a gente está falando aí, né, de basicamente 16 dias, mais ou menos, né? Motivo esse que eu fiz questão de gravar esse vídeo aí, já para vocês terem mais celeridade. Divulguei o roteiro também pelo grupo de WhatsApp, né? Mas ele é um trabalho bem eclético mesmo, né? O que a gente está avaliando aqui? Diversos fatores, né? Primeiro, a interação entre vocês, porque são 5 turmas que estão participando, 3 turmas minhas, 2 do professor Rubens, né?
Então, esse trabalho, esses grupos vão ter que interagir entre si. A gente está avaliando também, né, a organização, vocês vão ter que montar um stand, alguma coisa nesse sentido, afixar cartazes, vocês vão ter que divulgar o evento, né? Então, sugiro que façam cartazes, né, para chamar a atenção dos visitantes, né, desse evento. Sugiro que façam, né, aqueles convites pelo WhatsApp também, para a gente disseminar isso aí entre os grupos de coordenação, enfim. Olha o potencial que a gente tem de atingir, né? Vocês podem mandar, a gente compartilha no grupo dos professores, pede os professores para compartilhar no grupo dos alunos dele, enfim. Então, você tem que fazer algo bem chamativo aí, tem que dar fazer um marketing bacana, né? Afinal, vocês vão entender ali depois a pontuação. Quanto mais pessoas vocês derem a consultoria, maior será a nota que vocês terão lá na Oficial 2, né? Então, tudo isso foi pensado, né? E a turma de vocês, né, é a turma com o maior público, o maior número de alunos, tá? E aí, antes que eu comece a explicar, né, é importante repetir isso. Vamos supor que tem um aluno aqui que ele faça 5 disciplinas, né? Esse aluno, ele vai ter, o mesmo trabalho, é o mesmo foco, mas são 5 atribuições diferentes. Cada turma tem uma atribuição, né? Então, não é porque o aluno faz as 5 disciplinas, né, que ele vai fazer só uma atividade. Não. Cada turma, ela tem uma atribuição, tá? Só que tem momentos que vocês vão ter que eleger um representante, né, porque vão ter atividades comuns, né, comum a todos os grupos, né? Então, essas atividades comuns, né, que vão ser comuns a todos os grupos, a gente vai precisar de um representante para que não fique algo repetitivo, né? Enfim. Mas sem delongas aqui, vou compartilhar o conteúdo do trabalho aqui com vocês, e aí eu vou explicando passo a passo aqui, tá? Deixa eu compartilhar. Bom, então, turma, tá aí, Pitágoras em Família, dia 22/10, começa às 13h30, né? Eu imagino, deva ser mais ou menos umas 4 horas de evento, algo nesse sentido, tá? E qual que é o principal objetivo? Para que nós vamos lá, tá? Porque a gente quer dar a consultoria contábil sobre abertura de empresas, né, para todo o público dessa feira, tá? Ou seja, se a gente parar para avaliar, 100% dos estudantes, né, que estão lá, 100% dos alunos que ali estão, independente do curso, se é área de saúde, se é área de humanas, enfim, independente da área, ele é o nosso público. Por quê? Em algum momento, né, na carreira profissional dele, ele está sujeito a ter que constituir uma organização, tá? Então, você pode pegar qualquer curso, né, em algum momento, até nós, né, contadores, em algum momento vocês pensam, vocês vão ter que constituir um escritório de contabilidade, né? Ou que você não constitui um escritório de contabilidade, em algum momento, talvez, você pode ser contratado na condição de pessoa jurídica, né? E aí vamos pensar, a grande maioria dos diretores, né, das empresas, né, até por questões de vínculo com folha de salário, etc., a grande maioria prefere ser pessoa jurídica, né? Porque ela recebe mais, né? E para a empresa também é bom porque ela paga menos, né? Folha, imposto sobre folhas, etc. Né? Então, muito importante isso. E se a gente vai lá nos cursos, né, ofertados pelo Pitágoras ou em qualquer outra instituição, o curso ele não ensina o aluno, né, a como constituir uma empresa, né? E é algo que vai acontecer. Né? Então, eu vou dar alguns exemplos aqui, né? Vamos pegar o curso de odontologia, né? O cara formou, eu imagino que a grande maioria ali pensa em ter o seu consultório, né? E se esse cara ele vai constituir o consultório dele, ele não sabe nada. Que tipo de sociedade, né? Como que faz, quais os tributos que vão pagar, ele não sabe absolutamente nada, né? Então vocês vão ser esse apoio, né? Vocês vão buscar esse público para explicar para o cara. Ó, você está se formando em odontologia, ok, olha que bacana.
Você quer conhecer que os tipos de sociedade que pode ser o seu consultório, né? Você precisa, e aí vocês vão, né, fazendo essa triagem, né? Enfim. Então, turma, eu, professor Rubens, a gente pensou muito, e eu queria muito colocar uma empresa de sociedade de capital aberto. Queria muito, porque é muito pertinente a essa disciplina, né? No entanto, não ia ficar um negócio, né, mais longe da realidade, né? Por quê? O nosso público ali dificilmente, né, vai ser uma sociedade de capital aberta, né? Vocês veem, né, os exemplos aí que a gente está colocando, né? Ele é um público mais restrito, né? A gente está falando normalmente de grandes empresas, enfim, e não é o público ali de quem está se formando, né? Então, para ficar uma coisa bem coerente, né? Porque senão eu poderia colocar a sociedade de capital aberto, mas vocês não teriam público, né? Porque não é muito comum, né, ter para esse público a constituição de uma sociedade de capital aberto, né? Então, em virtude disso, né, o que eu e o professor Rubens a gente colocou? E aí vocês, por ter o maior número de alunos, vai ser o grupo responsável pela abordagem, a triagem inicial. Ou seja, na hora que chegar um aluno lá, esse aluno, esse estudante de odontologia, ele não sabe absolutamente nada. Na hora que você falar MEI, esse cara vai falar, MEI, o que é isso? É de comer ou de passar no cabelo? O cara não sabe absolutamente nada. E nem tem que saber, né? O curso dele é outro, né? Enfim. Mas quando fala em constituir uma empresa, aí esse cara tem que mudar o conceito, ele tem que saber o que é isso, né? Para ver se ele se enquadra ou não, para ver que incentivos que tem, etc. Né? Então, o primeiro passo é o quê? As pessoas que chegarem, elas precisam passar por uma triagem. Vocês precisam fazer algumas perguntas para ela. É como se vocês fossem aqui um psicólogo. Né? Vocês vão fazer perguntas para o cara. E a partir dessas perguntas, vocês têm que dar a resposta para esse cara. Ó, você pode ser um empresário individual, você pode ser uma empresa limitada, você pode ser uma Eireli, ou você pode ser uma MEI. Quer conhecer mais sobre esse procedimento, os tipos de impostos que você vai pagar, como que faz para você se constituir, etc., vai naqueles grupos lá. Então a gente vai ter 4 grupos lá, 4 etapas, né, onde aquele aluno, né, ele quer constituir uma empresa, ele vai percorrer, né? Só que ele não precisa percorrer os 4. Vai ter um grupo que vai fazer uma triagem, vai falar, ó, no seu caso aqui, se enquadra é limitado. Vai lá que você vai entender o processo, né? Enfim. Então, turma, o intuito de vocês é essa triagem, né? E aí, Paulo, mas como que eu vou fazer essa triagem, né? Eu e o professor Rubens, a gente colocou aqui algumas perguntas-chave que vai ajudar vocês a nortear, né, esse aluno, tá? Então, vamos ler aqui primeiro. Então, esse grupo será responsável pela abordagem inicial das pessoas que irão visitar o Pitágoras em família. O principal intuito desse grupo é ter o diagnóstico do entrevistado e informá-lo de qual tipo de sociedade ele pode constituir. Para isso, o grupo deve ter conhecimento dos principais requisitos, os seguintes tipos de sociedades: MEI, limitada, Eireli, empresário individual. Bom, turma, então olha que bacana. Por que vocês que vão fazer a triagem? Primeiro, porque é o grupo que tem o maior número de alunos. Né? É a disciplina que tem o maior número de alunos. Então, é o primeiro motivo. O segundo, grande maioria dos alunos que estão aqui, eles já estão em alguns grupos. Exemplo, tem aluno meu aqui que ele já está, né, na MEI, e tem alunos meus aqui que eles já estão na, deixa eu ver, na limitada. Então, só aqui nessa sala, vocês já teriam especialistas do MEI e da limitada, porque são meus alunos. E, provavelmente, tem alunos aqui também que eu sei que são alunos do professor Rubens. Então, ou eles estão na Eireli ou no empresário individual, né? Então, você já tem especialistas aí de alguns grupos, né? É o segundo motivo pelo qual essa turma será responsável pela triagem, né? Mas, independente, mesmo que não tenham, né? Vocês vão ter que montar
um roteirinho, um script, para vocês irem definindo qual tipo de sociedade. Exemplo, tá? Então, primeira pergunta que ajudarão é, qual que é o tipo de atividade? Né? E aí vocês já sabem, atividade intelectual não pode ser empresário individual. Né? Então, turma, olha só, o cara vai lá e fala, tô chutando aqui, tá? Eu sou medicina. Já fala pro cara, ó, apesar de que a gente não tem medicina, né? Mas vamos pegar esse exemplo. Ó, medicina, você não pode ser empresário individual pelo tipo de sociedade. Então, você vai passar na MEI, na limitada e na EIRELI, para você entender a diferença de cada um, tá? Aí outra pergunta que já diferencia. Qual que é o faturamento ano que você imagina faturar? Você pretende faturar mais de 81 mil? Você acha que sim? Acho que sim. Beleza. Você já não pode ser MEI. Então perceba, né? Esse cara que eu perguntei é medicina, ele vai faturar mais de 81 mil. Eu já eliminei esse cara da MEI e do empresário individual. Então eu já vou falar para esse cara, ó, vai lá na EIRELI ou vai na limitada. Perceba como que eu já consigo ir eliminando as opções, né? Depois, você pretende ter sócio? Se pretende ter sócio, o cara também já não pode ser MEI, né? Então é outro tipo de pergunta que vai me ajudar, né? Você pretende responder pela empresa com seus bens pessoais? O cara, eu pretendo, enfim, você já sabe, empresário individual, ele pode responder por diversas dívidas da empresa, né? Então são perguntas, isso aqui são só exemplos para ir ajudando vocês, né? Então o que eu sugiro? O cara da MEI, o cara que está na limitada, o cara que está na EIRELI, o cara que está no empresário individual, contribua com perguntas aqui, chaves, para dar esse direcionamento, ok? Então aqui, turma, a gente tem mais de 20 alunos, né? É muito simples para 20 alunos fazer esse roteirinho, né? Sugestão, se eu estivesse aí no lugar de vocês, né? Eu e o professor Rubens, a gente está passando o roteiro, a gente não vai ficar ali, né, sugerindo muita coisa. O ideal, até porque vocês serão muito avaliados por isso, né? Vocês estão tendo aí muitos pontos disponíveis para isso, né? Então, eu, Rubens, a gente vai ficar mais deixando livre mesmo para vocês pensarem nisso, né? Mas eu, no lugar de vocês, se eu estivesse nesse grupo, a primeira coisa que eu faria é pegar a relação dos cursos que tem no Pitágoras. Por quê? Ali eu já conseguiria, pelo menos com base nas atividades, né, já definir quem não pode ser MEI, né, etc. Né? Então, pelos cursos que eu tenho, né, eu já conseguiria ali mais ou menos fazer esse enquadramento, né, das eliminações. Ou seja, no mesmo exemplo que eu citei, né, chegou um cara que é curso de medicina, né, e eu estou falando de atividade intelectual como um todo, né, a maioria dos cursos, né, enfim. Mas chegou um cara que é medicina, eu já sei que o MEI não serve para ele. Eu já sei disso. Né? Enfim, então restaram 3 opções. Eu vou fazendo algumas perguntas e o objetivo desse grupo é o quê? Tentando eliminar as possibilidades. Né? Para quê? Para que o entrevistado ele seja assertivo. Né? A sondagem, né, você vai eliminando para que ele já vá ali direto naquele grupo na qual ele vai ser constituído, a sociedade dele vai ser constituída. Né? Enfim, bom. Então, o principal objetivo é esse. Então, logo o grupo conclua a triagem inicial, vai direcionar o cliente para os grupos que aprofundarão em detalhes em cada tipo de sociedade. Beleza? Então, vocês vão fazer a triagem, vai direcionar o cara para o MEI, vai direcionar o cara para a empresa limitada, para a EIRELI ou para o empresário individual. Ok? Bom, então, um trabalho simples. No entanto, todos os grupos, todas as disciplinas, elas devem eleger representantes. Aqui nós não estamos falando números de representantes, fica a critério de vocês, tá? Para quê? Vocês perceberam que ele é um trabalho, não adianta nada o grupo MEI fazer um trabalho excelente e chegar lá só ter o grupo MEI, né? Perdeu o foco, né? Não é isso que a gente quer.
a gente quer que realmente o aluno, né, ele saiba exatamente o que representa cada grupo, né? Enfim. Então, é um trabalho bem em conjunto. E aí, para isso, esses representantes, tá, eles vão ter algumas atribuições. Primeira delas, divulgação do evento. Eu e o professor Rubens, a gente está disponibilizando tempo das nossas aulas para que esses alunos eles passem em todas as salas, convidando os alunos a participar desse evento. Então, vocês vão lá fazer a chamativa, a gente vai lá, vai visitar a gente, vocês vão entender os tipos de sociedades. Isso é importante, em algum momento da sua vida profissional você vai passar por isso, etc. Né? Além disso, esse grupo ele vai ser o responsável pelo layout, aonde que a gente vai ficar, quantas mesas, quantas cadeiras vão ser necessárias, os cartazes que vocês precisam fazer. Nós vamos precisar fazer cartazes, tem que ser um cartaz chamativo, né? Vamos ratear isso daí, vai ficar 5 centavos para cada aluno, vai ficar 5 reais para cada aluno, vai ficar 20 reais para cada aluno, esse grupo que vai fazer, tá? Esse grupo é que vai correr atrás da infraestrutura. Para isso, vocês vão procurar o Douglas. Douglas, vamos precisar de quantas cadeiras, nós vamos precisar de computador, o computador tem que ter acesso à internet. Esse grupo é que vai articular isso. Ok? Bom, então o que nós estamos colocando? Todos os grupos deverão eleger representantes para serem os responsáveis pela divulgação do evento e preparação do layout, cartazes e definição do local onde será implementada a consultoria contábil. Esses integrantes deverão divulgar e convidar os alunos de todas as turmas. Para isso, será alinhado com a coordenação uma data para que esses alunos passem salas de aula divulgando o evento. Vocês só precisam comunicar eu e o professor Rubens, que a gente vai fazer contato com a coordenação e vai falar, pessoal, hoje os nossos alunos vão passar nas salas, é cerca de 5 minutos, não vai atrapalhar os professores. Professores, por favor, acolham os meus alunos, né, eles vão divulgar o evento, etc. Então, só precisa alinhar comigo e com o professor Rubens, tá? Enfim, esse grupo deverá ainda ser o responsável pela elaboração dos cartazes e panfletos, caso entenda necessário. Sugiro que faça os cartazes, né? Sugiro que faça os panfletos, ou não sei se é o panfleto físico, pode ser pelo WhatsApp, enfim, fica a critério aí desses representantes. E deverão ainda elaborar um formulário que deverá ser preenchido por todos os clientes. Ou seja, todos os clientes que passarem por lá, vocês vão precisar ir preenchendo esse formulário. É através desse formulário que eu e o professor Rubens vamos lançar as notas nas suas provas. Mais abaixo, quando a gente estiver falando da distribuição dos pontos, eu dou mais detalhes sobre isso, ok? E outro ponto, turma, eu e o professor Rubens, a gente está lá, primeiro, para avaliar vocês, e segundo, né, para dar o apoio a vocês. Às vezes chega um aluno lá e vocês não sabem, por exemplo, né, eu não sei se ele pode se enquadrar aqui no meio, né? Eu e o professor Rubens, a gente vai estar lá para dar o apoio a vocês, né? Enfim. Então, a gente quer também que antes de vocês apresentarem, né, nesse evento do Pitágoras em Família, vocês façam uma simulação comigo, com o professor Rubens, para a gente ir orientando, isso aqui não ficou legal, isso aqui ficou bom, aprofunda nisso, etc. Né? Então, é importante, antes, passar por essa triagem, e aí você pode optar, eu ou o professor Rubens, não, mesmo que seja minha disciplina, se quiserem ir no professor Rubens, vai no professor Rubens. Os professores do Rubens, se quiserem, né, passar por essa triagem comigo, também não tem problema, ok? Bom, distribuição dos pontos. É um trabalho em grupo. O aluno o aluno, né, ou melhor, o grupo, né, apresentou esse trabalho na feira, atingiu o objetivo, 100% dos pontos do trabalho está nesse Pitágoras em Família. Ou seja, sabendo aí, né, do tempo, a dedicação que vocês terão, o tempo curto que vocês terão, né, eu e o professor Rubens não daremos mais trabalhos para vocês. As minhas 3 disciplinas estão concentradas nesse trabalho. As 2 disciplinas do professor Rubens estão concentradas nesse trabalho. Então, turma, peguem para valer, porque 100% dos trabalhos
a dar nota do trabalho estão avaliadas aí, tá? E ainda, né, o mais importante, até 2.000 pontos podem ser convertidos na prova oficial 2. E aí, para isso, eu e o professor Rubens, a gente vai ser rígido, a gente vai ser mais rigoroso, tá? Primeiro, como que a gente está pensando, então? O aluno esteve no evento, não precisa ficar o tempo todo, mas o aluno esteve, né? A gente foi lá, fez a chamada, 300 pontos ele já tem na oficial 2, tá? Depois, a questão da divulgação, né, do layout, os cartazes, panfletos, etc., né, que vocês fizeram, eu e o Rubens vamos avaliar isso também, né? Então, se fizeram os layouts, fizeram os cartazes, fizeram a divulgação, etc., vocês terão 300 pontos, tá? E ainda, o grupo estar disponível durante todo o evento, né? Às vezes o aluno veio e ficou 1 hora, foi embora. Não tem problema, ele está ganhando 300 pontos. Mas, durante todo o evento, tem que ter representantes ali daqueles 5 grupos. Por quê? A gente não quer é que chegue um aluno lá, não tem ninguém para fazer a triagem. Ou ele fez a triagem e mandou para o limitado. Chega lá, não tem ninguém do limitado, né? Então, o grupo estando disponível ali, 400 pontos, ok? E depois, turma, a gente está concedendo pontos pelos números de consultas que vocês fizerem. Ou seja, quanto mais pessoas passarem por essa triagem, passarem por esse grupo, né, maior é a pontuação. Exemplo, se vocês conseguiram, né, de 0 até 10 pessoas, vocês ganharam 100 pontos na oficial 2, ok? De 10 a 20 pessoas, 200. De 20 a 30, 300, né? E assim sucessivamente. 80, 90, 900, acima de 90 pessoas, 1.000 pontos são distribuídos. Então, turma, o que eu sugiro? Aqueles representantes, né, dos grupos, eles têm que ser responsáveis por essa divulgação, né, e pela captação das pessoas. E eu sugiro que durante o evento, vocês coloquem pessoas para atrair, para puxar essas pessoas para irem para a nossa feira, né? Então, às vezes está um cara lá no curso de fisioterapia, vai lá, o pessoal, vem cá visitar minha feira para você ver os tipos de empresa, em algum momento você vai ter que passar por isso, a gente vai dar uma consultoria, vem aqui, e esses tragam, né? Façam esse approach com essa pessoa. Quanto mais pessoas, melhor para vocês, tá? E eu já digo, né? Eu e o Rubens já conseguimos uma pessoa para vocês. Giovanni, quando nós mostramos o roteiro, ele achou sensacional. E ele falou, Paulo, olha que bacana, eu estou constituindo uma empresa. Então eu vou lá sim, porque eu quero ver se meus alunos estão sabendo exatamente o tipo de sociedade que eu posso constituir, né? Então, uma pessoa você já tem, né? Eu já garanto que vai ser o Giovanni, né? Então, turma, é isso. Acho que o trabalho ficou bem bacana mesmo, tá? E aí, as dúvidas que tiverem, pode me acionar no WhatsApp. Hoje, infelizmente, eu não posso estar aí com vocês, né? Mas por um ponto importante, né? E é isso, tá? Bom, agora, turma, eu vamos para a unidade 6. Deixa eu interromper aqui. E agora a gente vai lá para a unidade 6, que a gente vai dar sequência aí para a gente finalizar essa unidade 2, ok? Bom, turma, então aqui a gente vai falar, né, sobre o CPC 41, que é um pronunciamento técnico, tá? E aí o intuito desse CPC, né, é mais a preservar também o investidor, né, afinal, para ele saber mensurar ali quanto que representa, né, o resultado por ação, né? Então aqui alguns recortes que eu fiz da apostila. Antes de investir em uma companhia, é necessário saber sua situação perante o mercado financeiro. A fim de analisar o mercado e as suas projeções, os investidores acompanham as demonstrações financeiras, né, divulgadas nos diversos meios de comunicação.
Para que as informações divulgadas pelas companhias satisfaçam as necessidades dos usuários, né, tem aí esse pronunciamento, que é o CPC 41, tá? Então, qual que é o principal objetivo do CPC 41? Né? Para que ele existe, para que ele veio? Tá? É exatamente para estabelecer princípios para determinação e, sobretudo, a apresentação do resultado por ação, a fim de melhorar as comparações de desempenho entre as diferentes sociedades. Né? Então, eu quero investir o meu dinheiro, às vezes eu posso estar querendo, né, investir no segmento de construção civil ou no segmento de varejo. São segmentos diferentes, né? Mas eu tenho ali a forma de avaliar o resultado por ação, né? Então, é nesse sentido, né? Então, como mensurar o resultado por ação? O CPC 41, ele apresenta 2 cálculos para a mensuração dos resultados por ação. O primeiro é o cálculo para o resultado básico por ação, né, que ele proporciona a mensuração da participação de cada ação da companhia no desempenho da entidade, né, durante todo o exercício. Tá? E depois, o cálculo do resultado diluído por ação, né? Ou seja, ele vai informar ali a participação de cada ação ordinária, né, que a pessoa tem, no desempenho geral da companhia, né? E, ao mesmo tempo, ele vai refletir os efeitos de todas as ações ordinárias, né, potenciais que ele tem, diluídas, né, comparando as ações em circulação em determinado momento. Tá? Então, aqui da nossa apostila, ele tem até uma passagem que ele menciona, né? Ao fazer um investimento em ações, é aconselhável que seja mantido um acompanhamento sobre esse investimento, no sentido de ter subsídio que suporte uma análise mais técnica. Isso faz com que o investidor tenha a capacidade para decidir quando entrar ou sair do mercado de ações, né? É aquele caso, né? O investidor, ele não pode se basear apenas, né, em análise gráfica. Análise gráfica é o quê? Eles vão olhando, né, o gráfico e tem a tendência. Agora está na tendência de alta, agora está na tendência de baixa, etc. Só que o investidor, ele não pode se embasar apenas nessa análise gráfica. Ele tem que ter análise técnica, né? É por isso que eles falam que o contador, ele deveria ter um diferencial a mais na questão de investimento, né? Por quê? O pilar do investidor é análise técnica e análise gráfica, né? A análise gráfica, né, ele não precisa ter conhecimento de demonstrações financeiras, né? Ele olha a tendência, está tendendo a subir, crescer, etc., está estável, etc., né? E a análise técnica, a gente tem um passo a mais, porque a gente tem o domínio, a gente conhece, né, das demonstrações mais do que outras pessoas, né? E aqui ele fala muito dessa análise técnica, tá? Então, essa análise técnica, ela pode ser representada graficamente, né, possibilitando uma visualização do mercado, mostrando sua tendência e dando ao norte ao investidor, tá? Que são os tipos de ações que a gente tem, os tipos de mercado que a gente tem. Primeiro, o mercado à vista, né, que é esse popular que a gente conhece aí, que são os pregões da B3, né, ou seja, aquelas ações negociadas em bolsa, né? Então, a compra e venda de ação regularmente é o mercado à vista, né? O mercado futuro, né, ou seja, você faz aquela aquisição, né, definindo, né, uma liquidação numa data futura, né? Um exemplo aí para vocês entenderem esse conceito de mercado futuro, né? Soja, né? Eu estou vendendo aqui a soja, por exemplo, né? Só que essa soja às vezes não foi nem plantada, né? Mas o cara já está vendendo ele com o preço da colheita, né? Lá na frente, né? Enfim, às vezes o cara não tem nem a semente ainda, mas já está negociando, né, esse preço final aí da soja, ok? Então, só que nesse caso, né, é um exemplo que eu estou dando, mas para vocês entenderem, são também negociados em bolsas de valores, tá? Bom, as principais características, né, possuir uma padronização acentuada, ser de elevada liquidez, sua negociação ser transparente, né, pois ocorre em bolsa mediante pregão, possibilitar o fechamento da posição a qualquer momento, visto ser ajustado diariamente, né, e evitar o acúmulo de perda, vista que exige uma margem como garantia, e promove ajuste diário nos valores, né.
E o mercado de opção, né, que foi aquilo que a gente já viu também na aula 5, né, onde ali eu não estou comprando nada, eu só estou comprando bem, ação, papel nenhum, né, eu só estou comprando o direito de um dia comprar, né. Tem aquele exemplo que eu mencionei, né, eu estou comprando a opção de comprar uma ação, né, e eu vou e defino o preço, né. Então, se aquela ação ela subir muito, eu estou ganhando, porque o preço dela está 20, e como eu comprei o direito de opção dela de comprar 15, eu vou exercer o direito e vou comprar 15. Então, já estou ganhando 5 aí nessa venda, né? E em contrapartida, pode ter o cenário inverso, né? Eu comprei a 15 e ela está valendo 10. Então, eu não vou exercer o meu direito de compra, porque eu estou perdendo 5, e aí eu perco o valor decorrente dessa opção, ok? E também feita por meio de pregão, tá? Bom, e para não realizar um mau investimento, né, é necessário conhecer as empresas ou segmento que estão em alta e que provavelmente, né, trarão retorno satisfatório ao investimento, né? Entendendo como isso se processa, é possível responder ao segundo questionamento, né? Aqui, turma, a gente fala agora sobre as empresas ou segmentos em alta, né, que é muito comum ocorrer isso, né, na B3. Então, o que a nossa apostila ela menciona, né? Antes de investir em uma companhia, é necessário você saber sua situação perante o mercado financeiro. Ações com valores reduzidos, né, normalmente indicam uma empresa recente no mercado. No entanto, pode identificar também o enfrentamento de uma dificuldade financeira. E isso não é bom, né, pois vai aumentar o seu risco. Por esse motivo, né, que é muito importante acompanhar as demonstrações financeiras disponíveis nos meios de comunicação, né? Então é aquilo, né? Nós, enquanto computadores, a gente sabe ter a leitura das demonstrações, né? Então a gente deveria ter mais sucesso, né, nesse mercado de capital aberto, né, do que as pessoas que não têm a formação, porque a gente tem mais familiaridade, né? Mas lembre-se, né, isso por si só não significa nada, né? Basta a gente lembrar, a Vale estava bombando, a Vale estava bombando, né? Até que teve aquele acidente lá em Brumadinho, né? O que aconteceu com as ações? Mesmo que os demonstrativos estejam lindos, né? Aconteceu uma tragédia, a ação dela despencou, né? Então isso, mercado financeiro é isso, né? Ninguém tem garantia, né? No entanto, a análise técnica a gente sabe fazer, né? Então é nesse sentido, né? Bom, portanto, identificar onde investir é algo fundamental para obter uma maior rentabilidade nos investimentos. É neste contexto que veremos o que dispõe o pronunciamento. Ele orienta como calcular o resultado básico por ação e também o resultado diluído por ação, né? Então, se porventura, né, a companhia apresentar apenas a DRE, a demonstração do resultado abrangente, né, quando divulgar os resultados, é nela que a gente tem que seguir para registrar o lucro por ação, tá? Então, resultado por ação. O foco do estudo desta sessão, ela serve para mensurar a participação de cada ação da empresa, né, por conta do desempenho em um determinado período, tá? Pois representa o incremento por ação, ou seja, representa o lucro líquido em um certo período, tá? E aí, turma, como que se faz esse cálculo, tá? O lucro por ação, muito simples. Eu vou pegar o lucro líquido e vou dividir pelo número de ações emitidas, tá? Então, muito simples mesmo esse cálculo, tá? Bom, e aí a gente tem também o cálculo do resultado básico por ação, né? Qual que é o objetivo, né? Ele vai mensurar, quantificar a participação de cada ação quanto ao seu desempenho no período, né? Então, para isso, você tem o numerador, que representa o lucro, né, depois de excluir as despesas, participações nas controladas e dividendos, e o denominador, né, que vai representar o que? A média ponderada da quantidade dessas ações em circulações, tá? E eu tenho também, né, como mencionei lá atrás, o cálculo do resultado básico por ação diluído, né? Que ele representa o quê? A participação de cada ação quanto ao desempenho da companhia, né? E aí, nesse cálculo, ele é somado o valor dos dividendos após a dedução dos impostos, tá? As ações ordinárias diluidoras,
por outros eventuais variações do resultado, né, provenientes da conversão de potenciais ações ordinárias, né, o que denomina-se aí, nesse caso, o numerador. Tá? Então, só para a gente entender também, né, a gente tem a opção de bônus, de subscrição e seus equivalentes, que são instrumentos financeiros que dão ao titular o direito de adquirir ações. A gente tem as opções put sobre ações ordinárias, que são contratos que dão ao seu titular o direito de vender ações ordinárias em um preço especificado durante um determinado período, né? E o contrato de emissões contingente de ações, né, que é um acordo para emitir ações que estejam dependentes de satisfações de condições específicas, né? São bem pontuais, né? bem cirúrgico ali esses contratos de emissões, tá? E um ponto importante, gente, aqui eu até retirei isso da nossa apostila também, é que, de acordo com a legislação brasileira, as empresas elas são obrigadas a distribuir pelo menos 25% do seu lucro como dividendos, ok? Então, nesse sentido, eu trouxe aqui um cálculo para você, né, que está lá na apostila, né? Como que calcula o lucro por ação? Eu tenho o lucro ajustado 7.680 milhões, ações disponíveis 2.500.000, divido um pelo outro, eu tenho um lucro por ação de R$ 3,07, tá? Então, aqui eu até deixei um exercício, né, para vocês fazerem, e na próxima aula eu corrijo, né? E aí eu tenho as mesmas informações, lucro líquido ajustado, ações de dividendos, só para você fazer uma equaçãozinha simples aí. E aí nós vamos entender como que se dá a contabilização, tá? Então, daquele lucro, eu vou ter um débito lá de lucros acumulados, um crédito de reservas de lucro no valor de 5.760.000. Depois, eu tenho dividendos a pagar, débito de dividendo proposto a pagar, contra um crédito de lucros acumulado no valor de 1.920.000. Paulo, como que eu cheguei no valor de 1.920.000? Basta a gente lembrar aqui, né? Nós estamos falando que é 25%. Então, se eu pegar os 25% de 5.760.000, a gente vai ter exatamente 1.920.000 ali, né, dos dividendos a pagar, tá? Então, além do dividendo proposto a pagar, eu tenho que lançar um débito de dividendos a pagar, que vai lá, né, da baixa ali, referente a esse dividendos a pagar, né, do proposto e o a pagar, e depois o crédito na conta Banco Movimento no valor de 1.920.000, ok? Então, aqui ele vai eliminar os dividendos, né, eu lanço o pagamento, né, a obrigação a pagar que está lá no passivo, e depois eu baixo isso com o pagamento, ok? Então, aqui, turma, eu deixei um exercício, né, aquele mesmo cálculo que você teve que fazer das ações, do cálculo, né, do lucro por ação, para você fazer a contabilização, tá? E aqui, por último, né, a DRE, que representa aí exatamente, né, os R$ 3,07, tá? Bom, turma, era isso que a gente precisava para fechar a unidade 2, tá? Agora, eu deixei para vocês um exercício que está lá na aula 8, muito dessa contabilização que a gente viu, né? E aí, para a gente cumprir esses minutos finais aí da nossa aula, eu peço para que vocês façam esse exercício e na próxima aula eu farei a correção. Então, é um exercício que está lá na unidade 8, na aula 8, perdão. Na hora que vocês entrarem lá no AVA, vocês vão perceber que eu coloquei por aula, né? Cada unidade eu coloquei aula 1, aula 2, aula 3. E lá na aula 8 eu coloquei esse material, essa apostila, e coloquei também um exercício para vocês fazerem, tá? Bom, turma, acho que deu aí para a gente atingir o objetivo, né? Eu falei do trabalho, fiz a correção da prova, falei aí dessa unidade, desse cálculo e da contabilização. Peço, então, que vocês, de fato, façam esses exercícios aí. E na próxima aula, turma, eu faço essa correção, tá? Quanto ao trabalho, né, qualquer dúvida que vocês tiverem, tá? Não deixem de me contatar pelo WhatsApp, enfim, o nosso tempo é curto, né? Mas a gente sabe disso, né? E vocês estão tendo muita pontuação aí mesmo, né? Por esse esforço que vocês terão aí nesses 15, 16 dias restantes, ok? Bom, turma, no mais, eu agradeço e fico aí à disposição, na medida do possível, aí para atender vocês, né? E é isso. Obrigado e, mais uma vez, peço desculpa aí pela ausência
física, mas necessária.